Fala galerinha, Rock desde 1973, os 24 maiores sucessos da era do rock. E galera, quando esse disco foi lançado, ele só vinha assim: 24 maiores sucessos da era do rock, Rock Generation. Inclusive tá aqui, ó, Polyfar. Só vinha isso, ó, Rock Generation. E aí vinha, né, cara, faixa. Aqui a contracapa, né? Os 24 maiores sucessos da era do rock. E aí, cara, trazia faixas como Rock Around the Clock, Blue Suede Shoes, Tutti Frutti, Lockdown Sally, O Augusta, O Bom, Bo Little Fool, Bernardine, Estúpido Cupido. É uma seleção de rock and roll dos anos 50 e 60, mas não trazia que era um disco de Raul Seixas, galera. Isso mesmo. Galera, esse disco foi lançado em 1973 e não trazia o nome do Raul Seixas, apenas Rock Generation. E aí, galera, muita gente não tinha nem noção na época que fazia parte dos músicos que estava aparecendo, né? Já tinha lançado o seu disco solo e ninguém tinha ideia que era o do mestre Raul Seixas. E aqui é uma edição que saiu em CD pela Mazola, né? Foi um dos produtores do Raul. Encarte, galera, infelizmente isso. Aí aqui, cara, aqui vem o encarte que saiu em CD. Aí já traz Raul Seixas, né? Os 24 maiores sucessos da era do rock. Mas a capa original da época é essa, galera, ó. Não vinha falando nada. E no rótulo vinha Rock Generation, versão original de 1973, ó. E aí teve esse relançamento, que agora traz o nome do Raul Seixas, né? E um sanfonadozinho bem básicozinho, com foto de Raul Seixas na época. Aqui com o maestro Manuel Cidras, né? Aqui com o produtor Marcos Mazola. E bem legalzinho esse CD. Pra quem é colecionador, galera, muito bom mesmo. Mas o que é que eu quero falar? Galera, eu vou dar minha opinião, beleza? Em 85 saiu esse disco. Aí sim, 30 anos de rock, Raul Seixas. E aí ele trazia, galera, ó, Rock Around the Clock, Blue Suede Shoes, Tutti Frutti, Lockdown Sally, as mesmas músicas desse disco aqui, sendo que eles mudaram a ordem. Algumas músicas aqui, por exemplo, ó, a faixa Marcianita, cadê? Deixa eu encontrar aqui. Aqui é a oitava. Nesse disco aqui ela já é a nona, ó. Eles fizeram uma mudança. E o que muda? Galera, eles botaram aplauso para simular que como se fosse ao vivo, né? E aqui é um disco lançado já em 75, né? Aqui é a edição 30 anos de rock 85, porque a primeira edição era 25 anos de rock, 20 anos de rock, e depois saiu 30 anos de rock, mas é o mesmo disco. E é também o mesmo disco que esse aqui. A diferença é que esse aqui eles botaram aplauso, né? Também uma edição, aqui é uma edição já lançada pela Universal Mercury. E o encartezinho também sanfonado, bem completinho. E vem falando sobre as músicas, tem as letras das faixas. E é bem legal. Aqui, ó. Eu tenho ainda o vinil, que é 20 anos de rock. E 10 anos depois saiu o mesmo disco com 30 anos de rock. Por isso que aqui ele tem uma versão que ele fala, ó, originalmente 75. E aqui já vem falando, ó, 1985. Porque ele relançaram 10 anos depois, mudaram de 20 anos para 30 anos. Somente isso. E desse aqui para esse, só inclui os aplausos. E o nome Raul Seixas, que no primeiro eles não colocaram. Beleza? Tirando dúvida de galera aí que mandou mensagem. Então tá aí, galera. São dois discos do Raul. Hoje raro, né? Esse aqui nem tanto, ainda encontra. Esse aqui, galera, tem que coçar escorpião no bolso para conseguir. A galera já tá dando uma explorada nesse disco aqui, que é o primeirão, né, de 73. Então é isso. Dá aquela curtida, comenta, compartilha. Tinha separado aqui até uma coisa que eu olhei aqui no IA. E ele dá a opinião dele, né, cara? Ele fala de dois discos individuais, realmente são, mas totalmente diferente, que não é.
E eu comento, né? Eu sabia que eles são os mesmos discos, sendo que o de 30 anos do rock foi acrescentado aplauso entre as faixas para aparecer ao vivo. E ele me dá o seguinte contexto, né? Você está no caminho certo, não são exatamente o mesmo disco no sentido de conceito original, mas na prática, o conteúdo musical é praticamente igual, com uma diferença importante na apresentação. Os 24 maiores sucessos da era do rock é a versão limpa, um álbum de estúdio com as releituras que Raul Seixas fez para os clássicos do rock dos anos 50 e 60. É direto, sem firulas, basicamente Raul revisitando suas influências. Já os 30 anos de rock, Raul Seixas, é uma espécie de reembalagem desse material, que foi criado um clima de show entre o aplauso, efeitos de plateia e pequenas transições entre as faixas, dando a sensação de que é um disco ao vivo, mesmo não sendo de fato uma gravação de show real. Então ele praticamente concordou com o que eu falei, né? E é isso. 2 eras de Raul Seixas. Os 24 maiores sucessos da era do rock e os 30 anos, anterior era 20 anos, né? De Rock Raul Seixas. Dá aquela curtida, comenta o que você achou, compartilha, até a próxima.